hoje teremos algumas estruturas, frases, conceitos básicos, principalmente para a galera que está começando agora a estudar, a aprender japonês, mas essas frases básicas com referências retiradas de animes, retiradas também de tokusatsu em alguns casos. Vamos ver trechinhos para você entender a aplicação disso em contextos reais. Então vai ser bem legal para a gente aprender estruturas úteis, frases que você vai conseguir aplicar facilmente em conversação, estruturas que você precisa ter na ponta da língua, mas com referências de anime. Mas enfim, bora começar, galera. Hoje teremos então, acho que são 3 estruturas. Eu separei 3 ou 4 estruturas simples, estruturas iniciais para a galera que já estuda há certo tempo, vai conhecer essas estruturas, mas daí vocês testam a compreensão auditiva de vocês, porque eu trouxe aqui a aplicação delas em 8, 9 cenas mais ou menos. Teremos cenas de animes, teremos cenas de tokusatsus, principalmente One Piece e Death Note. A maioria é One Piece. Mas vamos analisar 3 estruturas. Para quem está começando agora, essas estruturas são muito importantes para você aplicar em conversação. Primeira estrutura que nós vamos analisar aqui, alguns exemplos, algumas frases, as cenas, é a estrutura. Aqui está como teru, né? Teru, desse jeito. Mas o normal dela é teiru. Teiru, quando você for estudar lá com o seu livro de gramática, com o seu livro de japonês, você vai aprender ela desse jeito aqui. Forma teiru. Ou em contextos mais formais, um pouquinho, ela vira teimas. Vamos por partes. Por que aqui que ela tá como teran, então? Vamos por partes, calma. Primeira coisa, ela pode indicar aí 2 sentidos principais, essa estrutura teiru, quando você tem um verbo nesse formato. Ela pode indicar uma coisa que está acontecendo agora ou um estado contínuo de uma ação. Entendeu? Não entendeu, né? Vamos para os exemplos para você entender um pouco melhor. Um pouco mais clássico que você vai escutar bastante no cotidiano, em situações informais, em coisas que você assiste em japonês, é o Ima nani shiteru? Ima nani shiteru? Esse shiteru, o normal dele, o que está no livro, seria shiteiru. Como eu tinha falado para vocês aqui, ó, vai estar desse jeito lá na sua apostila. Porém, no cotidiano, é comum os japoneses omitirem esse i. Assim como em português, ao invés de você, a gente fala se, muitas vezes. Você viu? A gente não vai falar você viu. Podem aparecer essas encurtações também em japonês. E aqui foi o caso. O nanishiteiru virou nanishiteru. Tá? Então não estranhe, é muito comum aparecer teru no lugar de teiru. Ima significa agora, nani, o que, e shiteru vem do verbo suru, que significa fazer. Lembra que um dos sentidos dessa estrutura eu falei aqui, que é uma coisa que está acontecendo, algo que alguém está fazendo agora? Se suru é fazer, shiteru é está fazendo, estar fazendo. Portanto, ima nani shiteru é o que você está fazendo agora. Se a gente pegar só essa parte aqui, que é a da estrutura que a gente está analisando, shiteru significa estar fazendo, está fazendo. Outro exemplo que aparece bastante. Doko ni mukatteru no? Esse mukau, muitas vezes a gente traduz ele como ir, o verbo mukau, mas eu gosto de pensar como um se dirigir também, para diferenciar do ikimasu, iku. E aqui também mostra alguma coisa que está acontecendo agora, né? Doko significa onde, partícula ni, indicando direção. Inclusive, a gente teve uma live sobre partículas na semana passada, utilizando também exemplos de animes. Quem está começando a estudar agora, depois pode dar uma olhada na aula de partículas. Mas a partícula ni indicando direção,
Para onde está indo? Para onde está se dirigindo? Doko ni mukatteru? Esse no pode aparecer no final de frases interrogativas informais. É bem comum aparecer na linguagem falada informal. Doko ni mukatteru no? Para onde você está indo? Para onde você está se dirigindo? Ame ga futteru yo. Ame ga futteru yo. Ame ga furu é o verbo chover. Ame, chuva. Ame ga furu, chover. Ame ga futteru. Ame ga futteiru. Está chovendo. Então, lembra alguma coisa que está acontecendo agora? E o yo, ele dá uma ênfase, dá uma intensidade. Muitas vezes como se fosse um viu? Ó, tá chovendo, hein? Em português. Esse ó, esse em, eles não mudam o sentido da frase, né? Mas parece que dá um pouco mais de emoção, um pouco mais de intensidade, de leve, para o que está sendo falado. O yo, muitas vezes, funciona assim também em japonês. Toda, né? Esse aqui do hu, ele é tipo um V, uma mistura de V com F, né? Não é bem fu, igual a gente fala em português. É mais para um hu, né? Hu. Ame ga furu. Hu, né? Você tem que fazer o biquinho que falam que tem que fazer para falar francês. Hu. Ame ga furu. Ame ga futteru. Ame ga futteiru. Lembrando, mais uma vez, aqui nós estamos vendo um uso mais informal, porque é do jeito que vai estar também. Deixa eu fechar aqui o WhatsApp, senão vocês vão ficar olhando o WhatsApp aí de vocês ao longo da aula. Esse daqui é o jeito que vai aparecer bastante nos animes, mas também na linguagem falada informal. Lembrando que o normal é teiru, e se for mais polido, teimasu. Essas frases aqui, ó, ima nani shiteru, poderia virar ima nani shiteiru, ima nani o shiteimasu ka? Eu deixei mais polido, coloquei na forma mas, coloquei partícula, e as partículas também é comum eles omitirem elas, muitas vezes na linguagem falada. Doko ni mukatte iru? Ame ga futteiru, ame ga futteimasu. Tá chovendo. Ok? Então, ou uma coisa que está acontecendo agora, ou o que eu tinha comentado também de estado contínuo, é quando a ação se mantém, ela continua acontecendo. Como assim? Que konsteiro não é que está casando, é que é casado. Que konsteiro. Ou, sei lá, Nihon ni sundeiru, Tokyo ni sundeiru. Eu moro em Tóquio. A gente vai colocar a tradução muitas vezes, né? É um estou morando, dá para traduzir assim também, mas dá para pensar nessa ideia de um estado contínuo da ação. Começou essa ação e ela continua assim. Kekkon shiteiru, Nihon ni sundeiru. Ok? Então vamos para aplicação. Acho que eu coloquei um spoiler aqui. Vamos ouvir a cena primeiro. Bem rápido, né? Alguém conseguiu pegar tocando uma vez assim só? Vamos mais uma. Presta atenção, hein? Que é veloz. Depois eu vou ler devagar mais uma vez. O que o Ruffy falou? Falou o seguinte. Sono hito, soko de neteru to kaze hiku yo. Vamos por partes. Sono hito, essa pessoa. Esse aí. To é pessoa, sono hito, essa pessoa. Soko, koko, soko, asoko. Já aprendeu essa? Koko, aqui. Soko, aí. Asoko, lá. É uma diferença aí da distância entre o falante e o que está sendo falado. Soko de, partícula de, pode mostrar um local onde acontece uma ação. E aqui nós temos o verbo na estrutura que estamos estudando agora. Esse teru, teiru,
Lembra que pode ser algo que está acontecendo? Aqui o verbo é neru, de dormir. Então, neteru, neteiru, está dormindo. Está dormindo aí. Se eu fosse pegar só essa parte. Soko de neteru. Só que nós temos um to aqui. E nesse caso, o que vem depois dele, você pode pensar que é uma consequência. Então, esse cara, essa pessoa, se ficar dormindo aí, o que vai acontecer? Kazeshiku. Kazeshiku. Pegar resfriado. Ficar resfriado. O Yo tinha comentado também que é como uma ênfase, como se fosse um viu, um em português. Viu? Se esse cara ficar dormindo aí, ele vai pegar um resfriado, hein? Sono hito, soko de neteru to kaze hiku yo. Ok? A frase é um pouco mais longa do que as que nós vimos de exemplo antes, mas o ponto mais importante aqui é a estrutura teru, teira, algo que está acontecendo, nesse caso aqui. Estar dormindo. Vamos ouvir mais uma vez? その人そこで寝てると風邪ひくよ。 Beleza? その人そこで寝てると風邪ひくよ. Vamos lá, que tem mais exemplos com a mesma estrutura. E temos One Piece de novo. 減ったな。何をのんきなこと言ってるんです。 Aqui é só a segunda frase, tá? O Luffy, contextualizando, ele fala no começo, né? Que fome, nossa, tô com fome. Mó fome. E o importante aqui é a segunda frase. 減ったな。何をのんきなこと言ってるんです。 Nani o nonki na koto itteru desu. Qual que é o mais importante aqui? O verbo, dessa forma que nós estamos estudando. O verbo aqui é yu, que é falar. Iteiru pode ser pronunciado como yuteiru, também é comum na linguagem falada. Iteru, yuteiru significa, então, estar falando. Está dizendo. E aqui o é o que ele está falando. Até tem um o que aqui, né? Nani, o que? Nonki nakoto. Nonki nakoto é uma coisa sem preocupação, uma coisa nada a ver aí nesse contexto, porque o esqueci o nome desse aí de cabelo rosa, Kobe, né? Ele tá bravo porque o pau tá atorando nessa cena. É o primeiro ou o segundo episódio de One Piece. Daí o pau tá atorando lá e o Luffy tá mó de boa, né? Tipo, que fome. Por isso a indignação dele, né? Uma coisa despreocupada. Nonki nakoto iteiru. Então, nani o nonki nakoto itteru. Se eu tirasse esse nonki nakoto, eu poderia falar nani o itteru, o que você está dizendo. Mas é como um complemento nesse caso. Então, o que você está falando uma coisa despreocupado, assim? E olha que interessante, apesar dele terminar com des, você sabe que o des pode aparecer no final de frases afirmativas, formais, falando que é alguma coisa, afirmando algo. Brasileirin des, é brasileiro, sou brasileiro. Mas na linguagem falada é comum eles terminarem a frase com des e mudarem a entonação apenas, para transformar em pergunta. Tem o deska, que é usado para perguntas, mas também muitas vezes eles só falam com essa entonação diferente. Nani o nonki na koto itteru desu. Já vou tocar de novo, você vai perceber que ele muda um pouco, dá para perceber que ele não está afirmando algo, ele está questionando. E outro ponto que aparece bastante é esse depois dos verbos, quando eles estão explicando, perguntando algo, por exemplo. Nani o nonki na koto itteru desu. O que você está falando assim, como se não fosse nada, como
falando desse jeito todo despreocupado. Opa, aqui a cena. Ok? Vocês falaram que tinha que tocar mais devagar, né? Vamos deixar aqui na metade pra ver se melhora. Melhorou? Portanto, já vimos duas aplicações da estrutura. Neteru, está dormindo, e iteru, está falando, está dizendo. Tem mais. Agora é Desu Note. Vamos para a cena do Desu Note, então. Aqui é mais simples. E dica, não sei se você percebeu. Nas outras duas cenas estava como teru, que é o mais informal. Só que eu tinha comentado já com vocês. Pode aparecer como no teiru, que ainda é informal, mas não tão informal quanto teru, sem o i. Só que aqui foi usado de um jeito polido. Foi usado teimas. Mesma coisa, pode ser algo que está fazendo agora, um estado contínuo, algo que está acontecendo. Escuta a frase de novo. Eru wa mo ugoite imasu. Ugoku é de movimentar, agir. Então, eru wa falando sobre o L, mo já ugoite imasu. Então, ele já está agindo, ele já está se movendo, ele já está se movimentando. Aqui, se fosse usar daquele jeito mais informal que nós estávamos vendo até agora, o ugoite imasu viraria ugoiteru. Eru wa mou ugoiteru. Beleza? Final iru ou imasu indica o gerúndio júnior nem sempre, porque pode ser nessa vibe de estado contínuo da ação. Então eu tinha citado, por exemplo, kekkon shite imasu. Não é que eu estou casando, é sou casado. Então, estado contínuo é que começou uma ação e continua assim. Então, nem sempre vai ser algo que está acontecendo, algo que estão fazendo, ok? Só tomar um pouco de cuidado com isso em relação aí ao contexto, até, muitas vezes. Por exemplo, aiteimasu é que está aberto, não que está abrindo. Eru wa mo ugoiteimasu. O L já está agindo, já está se movimentando. Vamos assistir mais uma vez. Eru wa mou ugoiteimasu. Eru wa mou ugoiteimasu. Prosseguindo, temos mais ainda com teru, teiru, teimasu. Death Note de novo. Quem pegou aqui pelo menos o verbo? Tem um verbo aí na forma teimasu, teiru, teru. Tudo a mesma coisa, né? Só diferencia o nível de polidez. Mais uma vez, vê se você pega pelo menos o verbo. Boa, hajimete imasu. Aqui falou eru wa sudeni. Esse sudeni é como se fosse o mo nesse caso, só que é mais polido um pouco, né? Kono jiken. Jiken é o caso. Kono jiken, este caso. No sousa. Sousa é a investigação. É a busca aqui, a pesquisa, a investigação.
hajimete imasu. Hajimeru é o verbo começar. Então, hajimete imasu não necessariamente é que está começando. Aqui dá pra gente entender isso do estado contínuo, né? Ele já começou e já está iniciado, né? Continua essa ação. Já começou e continua. Daí indica com o que ele já começou, que foi a investigação neste caso, a investigação deste caso, né? Partícula no, linkando sousa, investigação, com konojiken, este caso. Se fosse falar de um jeito mais informal, o hajimete imasu poderia ser um hajimeteru. Eru wa sudeni kono jiken no sousa o hajimeteru. Poderia ser também. Opa, não é esse exemplo. Aqui. Eru wa sudeni kono jiken no sousa o hajimete imasu. De buenas, até aqui. Acredito que muitos já conheciam essa estrutura, mas deu para testar o listening, pelo menos. Não é mesmo? Acho que tem mais ainda, nem eu lembrava que tinha mais. Esse aqui aparece bastante também. E é outro bom exemplo de estado contínuo, não de uma coisa que está acontecendo agora. Demo ia. Demo ia. Esse demo significa mas. Esse ia é como um... Ah, tá tranquilo, tá de boa. Ah, mas tá de boa. Ele tinha acabado de apanhar do Luffy nessa cena. Do nada, né? Demo ia. Ah, mas tá de boa. Nareteru. Nareteru significa estar acostumado. Então, mais uma vez, não é que eu tô me acostumando. Eu estou acostumado. Nareteru. Nareteiru. Nareteimasu. E o kara, nesse caso aqui, justificando algo. Ah, tá de boa, porque eu já tô acostumado com isso mesmo. Já tô acostumado a apanhar nesse caso. Demo ia. Nareteru kara. Okay? Nareru, de se acostumar. Nareteiru. Nareteru, está acostumado. Estar acostumado. Demo ia. Nareteru kara. De buenas, né? Então deu pra pegar bem, eu acredito, essa forma teru, teiru. Gostou desse corte? Não esquece de acessar o nosso canal aqui na aba ao vivo para você ver essa aula completa e não esquece também de se inscrever para receber aí todas as novidades.